Muita gente torce o nariz, mas é o modelo que a gente tem, amigo. O modelo da SAF do Botafogo é esse. Não é ninguém pode mais ficar surpreso, porque é isso que o Textor faz, é isso que o scout do Botafogo faz. Prospecta, valoriza e vende caro e traz mais promessas. Traz mais promessas, é isso que tem acontecido. Trouxe agora duas joias colombianas, né? O primeiro, o Barreira, que tem tudo pra valorizar, moleque muito bom de bola. Nesse time agora, por exemplo, tem o Christian Lor, que é muito pouco falado, mas também é um goleiro de Deportivo Del Valle, um dos clubes que mais revela na América do Sul. Seleção. É. Principal, ele é seleção. Ele figurou todas as categorias de base. Essa última convocação, como o Equador já estava com a situação definida, né, para a Copa do Mundo, ele foi no grupo, né? Teve uma lesão na lombar, não jogou a copinha, mas tá à disposição, tá como reserva. Então esse é o modelo do Botafogo. O Botafogo pega, o scout prospecta, traz e valoriza. O Ítalo, ninguém sabe, mas a gente não pode aí descartar o histórico de acertos do nosso scout, né? Foram pouquíssimos. Tirando o Felipe Sampaio, que foi o primeiro, todos os zagueiros vingaram. Todos os zagueiros que o scout trouxe vingaram. O David Ricardo, na minha opinião, teria um papel muito importante nesse time, porque o Anselmi tem a tendência de jogar com 3 zagueiros, e quando você joga com 3 zagueiros, o zagueiro faz um papel meio híbrido ali, às vezes ele joga ali um pouco mais pelo lado e o David Ricardo consegue jogar na lateral. Então vai fazer falta, mas é isso. A roda tem que girar, o Botafogo precisa dessa venda. Transferban tem aí no horizonte, né? Não sei se a gente falou aqui hoje na transmissão, mas tem no horizonte aí, né? É difícil acreditar em tudo que o Textor fala ali, né? Botar a mão no fogo, né? Se botar a mão no fogo no Textor, você corre o risco ali de chamuscar. Mas tem aí, né? A primeira notícia é que o aporte seria da Eagle, mas agora já foi dito que o aporte são de 2 fontes que ainda são mantidas em sigilo, $50 milhões, 268 milhões na cotação atual. Parte dos recursos, né? Porque o Transferban, infelizmente, é a ponta do iceberg. O Botafogo tem 700 milhões de dívida de curto, médio prazo para resolver. Então, esses aportes têm que ser rotineiros, porque o Vélez já começou o processo do Transferban do Montoro. Então, se o Botafogo não se organizar, vai ser um atrás do outro. Vai ser Cada vez mais asfixiado. Ele se queima com o mercado. Goleiro André, eu queria vir pra cá por conta do Transferban, acabou sendo convencido, né? O Bertolucci lá, que é o empresário dele, tem uma pinimba lá com o Botafogo por conta de comissão do Danilo, mas o fato é que o Botafogo tá queimadaço no mercado. Esse Transferban tem que sumir o quanto antes, pra você, obviamente, registrar os atletas e conseguir iniciar aí o seu planejamento esportivo, fazer as inscrições, né? O Vila Franca foi muito feliz ali na didática, né? Você pode contratar, só não pode registrar. 3 anos. O Corinthians, ano passado, estava em Transferban. Resolveu a vida agora. O Botafogo tem que sair dessa e não pode ter outros episódios desse tipo, porque isso é uma queimação total no mercado. Pro time que o Botafogo quer montar, pra posição que o Botafogo quer galgar, não faz sentido nenhum ficar tendo essas situações. Olha o que disse, só ainda para pontuar sobre o que disse o Rodrigo, a gente acabou de ver, o exemplo que ele deu é perfeito. O Andrew estava fechado com o Botafogo, estava com tudo muito próximo do Botafogo agora. Ele estava jogando lá no Gil Vicente, fazendo uma temporada espetacular. Tem feito outras, mas dessa vez o time estava ajudando. O Gil Vicente é um time pequeno, de primeira divisão em Portugal. Esse ano está fazendo uma campanha que está superando expectativas. Aí você imagina, ele sai de lá, acerta com o Botafogo, mas não pode jogar. Aí o cara que está fazendo uma temporada espetacular cai num ostracismo da noite pro dia. Amanhã ninguém sabe quem é. Amanhã ele está desvalorizado. Por isso que a ordem, é claro que tem que olhar pro mercado, mas não pode esquecer do principal. Hoje, a meta 0-1 pro Botafogo é resolver o Transferban, porque senão nenhum jogador vai querer vestir a camisa do Botafogo. É uma camisa centenária, dispensa comentários, grandes profissionais passaram e estão lá no Botafogo, mas hoje, a verdade é que entre o Botafogo e um outro time de primeira divisão, pode ser que o jogador opte pelo outro. E não precisa ser o Flamengo, não precisa ser o Vasco. Às vezes vai optar pelo Mirassol, com respeito ao Mirassol que está na Libertadores. Ao Vitória. Por quê? Porque vai jogar, vai poder ser inscrito. A garantia de que vai ser inscrito, vai poder atuar. Tem outro exemplo, recente. O Botafogo ia ceder Segovinha e Arlen pro América Mineiro. Em contrapartida vinha o Cauã Diniz. Também já estava encaminhadaço. Japão. Mesma coisa. Vila Franca, mais uma vez, preciso. Pô, não é o Flamengo vindo, como foi no caso do André. Clube do Japão, irmão. O cara preferiu ir lá pro Japão
Jogar no futebol japonês. Clube de segunda divisão japonesa, tá? Mas pô, foi lá, foi embora. Uma promessa que é monitorada pelos scouts do Botafogo há quase 3 temporadas. Na hora Na hora de assinar. Um abraço. Então, assim, é uma situação que tem que acabar. O trabalho do scout, nessas horas, ele é jogado no lixo mesmo. Que o scout tá monitorando o jogador há 3 temporadas. Na hora de assinar, o Transferban não deixa você registrar o jogador. O jogador, obviamente, tendo mercado, ele vai pensar, não quero jogar, não quero ir pra lá. Por quê? Porque eu não vou jogar. Ou melhor, não é porque eu não vou jogar, porque eu não sei quando eu vou jogar. E isso pode ser muito perigoso. O jogador, sem jogar, ele vai perder ritmo, ele vai perder tudo. Ele vai perder confiança. Aí, na hora de você recuperar, a torcida não tem paciência pra aguardar um jogador que ficou lá parado, porque o clube não deixava ele jogar porque estava tratando do Transferban. Por isso que a primeira página, eu acho, do manual da resolução de problemas hoje do Botafogo é resolver o Transferban. É isso aí. E trazer pra resenha, ele tá doido pra falar aqui, um cara que sabe tudo de Botafogo, de futebol e regatas. Bruno Print, traz o @ e já pode deixar a tua palhinha do assunto, que eu sei que o assunto tá quente. Boa noite a todos aí, a galera que tá assistindo aí a Brabo TV, boa noite a todos os componentes aqui da mesa. Falando já, depois eu falo @ que o assunto aqui é quente. Tá quente. Né, falando a respeito do Transferban, é um assunto chato que nós não gostaríamos nem de estar falando aqui, né? Todo torcedor botafoguense, principalmente, não gostaria que houvesse algo nesse sentido, né? Transferban, até mesmo porque nós, todos os torcedores, nós, né, que trabalhamos com futebol, achávamos que desde o momento que o Botafogo se tornou SAF, simplesmente era para não haver mais esse tipo de coisa, falta de pagamento de salários, né, pagamento de jogadores, enfim, né, mas o Botafogo não se livrou disso, pelo menos por enquanto, né, não sabemos como vai ser os modus operandi do Textor daqui para frente, se vai continuar dessa forma. Alguns não esquentam muito, alguns torcedores, outros sim, né, se incomodam muito com isso, porque mais do que o nome do Textor no mercado, o nome do Botafogo ele tá, né, queimado, né? Tá queimado, como já foi falado aqui na mesa. Alguns jogadores estão deixando de vir para o Botafogo, ainda corre risco de outros jogadores também não virem por causa disso, mas a informação que veio através do jornalista Wellington Arruda é que o Botafogo já pagou o Atlanta, né? Agora só está esperando esse pagamento ser compensado lá, né? E aí, assim que esse pagamento for compensado, vão acionar a FIFA, né? Tanto o Atlanta como a MLS, né? E esperar que esse problema aí seja resolvido. Porque o caso era mais complexo ainda, porque no caso da MLS, a MLS ela faz toda a gestão financeira. Sim. Então você vende um jogador, o dinheiro, quem transaciona é a Liga. São franquias. Isso. Quem transaciona é a Liga. Então o pior impasse foi da MLS com o Botafogo. E segundo o Botafogo, né, aqui tentando defender o quase indefensável, o Botafogo na época, não sei se vocês vão lembrar, mas na apresentação do Almada, o Almada chegou aqui, foi apresentado e na sequência ele viajou para a Argentina. O planejamento para jogar ali, né, as Olimpíadas, não foi isso? Isso. E aí, qual foi a parada do Botafogo? O Botafogo queria que o Thiago Almada se apresentasse antes, treinasse 10 dias, para poder, sim, se preparar para as oitavas de final contra o Palmeiras. E aí, o Atlanta e a MLS exigiram $2 milhões pro Almada vir no mesmo dia. O Almada não veio, levou 4 dias para pegar o voo, o Botafogo ficou pau da vida. E além disso, a comissão que o Almada teria direito a receber, a MLS tinha que repassar dos 10% da negociação. Não repassou. E o Almada, os empresários estavam forçando a barra para até desfazer o negócio. E iminência de desfazer o negócio, o Textor pagou do bolso o dinheiro direto para o Almada. Então são esses 4 milhões que estavam em divergência. Obviamente o Botafogo podia ter pago o que devia e ter discutido os 4. Acho que seria muito mais fácil. Né, nos pouparia. Mas a gente não sabe como foi feito esse acordo. Né, o Botafogo, isso aí fica aí no bastidor. Eu não tenho essa informação, mas eu tô muito curioso para saber como é que foi esse desfecho aí dessas quantias, né? Porque, olhando assim, foi uma sacanagem da MLS. Eu fico um pouco reticente até com a informação do pagamento, né, do Botafogo, porque assim, nós que somos meros mortais, quando a gente faz qualquer transação em dinheiro hoje,
É tão fácil você demonstrar que já pagou, né? É tão fácil um comprovante. Eu não estou dizendo que são esses moldes a negociação. Mas essas informações correm muito rápido, do pagamento. Então, assim, o que estaria travando se o Botafogo já pagou? Pô, há 20, 30 anos atrás a gente falava em fax. Você não era nascido. Mesmo assim, era o que havia de mais rápido. Vai chegar um fax aí. E o fax era bem rápido. Era um papel que saía ali Era um aparelho, né? Junto com o telefone. E o fax era muito rápido. Eu fico imaginando, se o Botafogo de fato fez isso, o que ainda está travando. Vai compensar. Tudo isso é muito rápido hoje em dia, né? Existe comprovação passam, de tudo isso, né? O que eles têm, que eles passaram como é uma transação internacional, tem alguns trâmites, né, diferentes em relação a uma transação. Como se fosse, não é como se fosse um Em Pix. português, claro, pra quem tá na audiência, a famosa burocracia. Isso. Tudo, né? Agora, se Exatamente. fosse assim, agora eu tô com Vila Franca. Se fosse pra pagar, sei lá, vamos Esse supor, pagamento vamos supor que o Botafogo supostamente foi comprou o feito David ontem, Ricardo tá? do Dinamo de Moscou. Pro Botafogo, esse dinheiro provavelmente está nos Estados Unidos, né? Dos investidores que o Textor conseguiu Sim. atrair. Então, hoje, 2026, pra você transacionar dos Estados Unidos pra Rússia, isso não é possível. Porque tem uma sanção. Sim. A rede SWIFT não tá funcionando. Sim. Né? Foi até o argumento pro Wesley não ter vindo lá atrás. Então não tem como pagar. Mas agora, a Eagle tá sediada nos Estados Unidos. A MLS tá nos Que Estados trâmite Unidos. todo é esse? Então. As duas empresas estão no mesmo país. É isso Eu aí que não eu sei. fiquei cabreiro. Eu não sei se essa questão, por ele ser um jogador que foi comprado pelo Botafogo, se esses valores teriam que ir para os cofres do Botafogo e sair dos cofres do Botafogo. Não é uma informação, isso aqui não é informação, entendeu? Isso aqui eu creio que seja isso, né? Porque se fosse simplesmente só essa transação ali, Estados Unidos, pagou, já está na hora, já está na conta. E Eles não tem Pix não, mas tem uma parada Então, parecida. e a questão maior é que esse pagamento não foi feito hoje. Pela informação, Foi terça, né? Foi terça, É, né? isso Eu vi aí. que tinha sido terça. então a gente tem que esperar mais informações, porque não foi atualizado ainda em relação a isso.